Play. Os Play Prémios da Música Portuguesa estão de volta e já abriram as votações para a Vodafone Canção do Ano. Se alguma das 6 nomeadas ficou no teu ouvido, vota já na app My Vodafone ou nas redes sociais dos Play. Descobre os grandes vencedores no dia 23 de abril. Together We Can. Vodafone. Antes, pelo contrário, com o Francisco Mendes da Silva e também hoje com o Miguel Prata Roque. Boa noite aos dois. Miguel, queria começar pela visita de Lula da Silva, precisamente, que falávamos há pouco, e pelas manifestações, uma a favor, outra contra, mas sobretudo perguntar que análise é que há para fazer de uma manifestação convocada desta forma pelo segundo maior partido. Ou seja, o que é que temos a dizer sobre isto, sobre este espetáculo? Em primeiro lugar, boa noite a ti, Ana, ao Francisco e também aos espectadores nesta minha primeira, espero que última participação. Não. Antes, pelo contrário, porque, por bons motivos, porque o Daniel Oliveira tem aqui um lugar importante de debate com o Francisco. Em primeiro lugar, para mim é incompreensível que alguém convoque uma manifestação contra um líder partidário quando esse líder partidário está em Portugal a visitar enquanto chefe de Estado. Porque, claro que isto não está desligado das eleições no Brasil. Teremos eleições no final do ano no Brasil que serão eleições disputadas e, aliás, a internacional populista de André Ventura e de Bolsonaro está também em xeque no Brasil. Já esteve em xeque recentemente na Hungria e esse é um aspecto relevante que é, eu diria assim, a falta de educação de surgir uma manifestação com algemas relativamente a um chefe de Estado estrangeiro. André Ventura já fez isto num comício do Vox relativamente ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e repete agora relativamente a Lula da Silva. Mas acontece que quem está efetivamente preso é aquele com quem André Ventura anda de braço dado. Porque, reparem, ainda por cima há um conjunto de processos absolutamente extraordinários. Há pouco tempo a COAF, que é a entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos brasileiros, verificou que passaram pelas contas de Bolsonaro 44 milhões de reais, o que equivale mais ou menos a 8 milhões de euros, e esses pagamentos foram todos feitos através de um sistema PIX, que é um sistema muito semelhante ao nosso MBWay. Portanto, isso é um indício, obviamente, são inúmeros pagamentos, porque o máximo de cada transação são 2 mil reais, equivalente mais ou menos a 300 euros, e, aliás, Bolsonaro gaba-se, até durante as audições perante o Supremo Tribunal Brasileiro, de ter recebido esses valores de apoiantes cuja origem do dinheiro se desconhece. Depois, Bolsonaro é o mesmo que ficou com joias oferecidas pelo governo saudita que ascendem a 17 milhões de euros. E, aliás, 17 milhões de reais. E que, aliás, houve suspeitas de tentativa de venda dessas mesmas joias em território norte-americano. A família Bolsonaro é conhecida por ter pago 51 imóveis a pronto, em dinheiro, sem necessidade de empréstimo bancário ou de mobilizar qualquer dinheiro, ao longo do tempo em que Bolsonaro era justamente presidente do Estado brasileiro. E, portanto, para mim tudo isto é... a contradição neste alinhamento. E a mesma contradição já se verificou agora com Orbán e verificar-se-á quando Péter Magyar fizer, obviamente, uma auditoria às contas públicas e começar a desmantelar a rede também de oportunismo, de nepotismo e de aproveitamento do Estado. Portanto, este tipo de linguagem é uma linguagem apenas para favorecer também algum eleitorado do Chega brasileiro em território português, porque os cidadãos brasileiros têm dupla nacionalidade. Com certeza, porque, por exemplo, o Partido Chega é financiado pela Igreja da Lagoinha, que tem, por exemplo, umas instalações religiosas no Concelho de Odivelas. Está a ser julgada, precisamente, no Brasil, por crimes de corrupção. Houve até a criação de um banco, o Banco Master, que foi à falência, e há neste momento investigações criminais a correr relativamente a essa igreja. A mesma coisa relativamente à Igreja Quadrangular, que depois é financiadora do Chega, mas é o mesmo Chega que não quer que essas mesmas contas sejam conhecidas. Portanto, eu sinceramente gostava de repor as coisas nestes termos. De acordo com a AIMA, há cerca de 1.500.000 pessoas com autorização de residência em Portugal. Esses números não são de pessoas efetivamente residentes em Portugal, porque incluem
processos que estão em curso, incluem pessoas que compraram casas ao abrigo de regimes especiais, como por exemplo os vistos Gold, e que têm autorização de residência, mas não permanecem cá em Portugal 12 meses por ano, como cidadãos estrangeiros europeus, como cidadãos brasileiros. Mas nós temos neste momento, para não te mentir, 484.596 brasileiros com autorização de residência em Portugal. Não significa que todos cá vivam. O Primeiro-Ministro hoje disse que estão mais de 500 mil. Os dados que tenho é do relatório das migrações de 2024. A segunda comunidade que em 2024 tinha mais autorizações de residência era a Índia com 98.616 autorizações de residência. Isto demonstra o peso específico da imigração brasileira em Portugal, que fala português, que partilha a nossa cultura, que partilha a nossa civilização. E, portanto, até esse discurso relativo à imigração é um discurso que se faz pouco sentido quando depois os dados reais, estatísticos, demonstram que, por exemplo, é a população brasileira, a população cabo-verdiana, a população indiana, a população angolana e ucraniana, que são aquelas que mais são beneficiárias da autorização de residência. E isso espelha um bocadinho a realidade portuguesa. Por exemplo, em Espanha, os números fundamentais da imigração são imigração venezuelana e colombiana, porque são países, obviamente, tradicionalmente ligados à civilização espanhola e à língua espanhola. Francisco, para além da questão do mau gosto, da falta de sentido de Estado e de outras coisas, o que é que também vês esta questão da contradição e algo estratégica depois para atingir aqui este potencial eleitorado do Chega? Eu concordo genericamente com o que o Miguel disse. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre Lula da Silva, é a que é, não é muito favorável, mas se fosse Jair Bolsonaro na posição de Lula da Silva hoje, eu acho que o Primeiro-Ministro devia recebê-lo da mesma forma. E eu acho que, sinceramente, que haveria outros partidos a fazerem manifestações semelhantes à que o Chega fez. E isso preocupa-me, porque há cada vez a nossa discussão, o nosso debate político afasta-se cada vez mais de regras que são fundamentais. Nós podemos ter discussões ideológicas profundas e divisões ideológicas profundas, programáticas, políticas de contexto, mais de contexto, menos ideológicas, mas havia uma ideologia que nós partilhávamos todos, que tinha a ver com a ideia de Estado e a sua solenidade. E os partidos parlamentares não se costumavam comportar assim. Imaginem o que seria, faço esta pergunta retórica às pessoas que acreditam numa fusão em governo ou numa coligação ou num acordo de governo entre o PST e o Chega. Imaginem o que seria hoje o Primeiro-Ministro a receber o Lula da Silva, de uma forma, seguindo aquela ideologia que eu estava a dizer, que é do dever de Estado, que é nós relacionamos com Estados e com os seus representantes em cada momento, que entendamos que são legítimos, porque foram eleitos ou porque cumprem a Constituição, por muito que nós não gostemos da Constituição desses países. Teríamos o Primeiro-Ministro a receber com as honras de Estado com que recebeu o Lula da Silva, e depois o Presidente do outro eixo do acordo de governo, na rua, com umas algemas de t-shirt aos gritos a dizer que a presença daquele chefe de Estado era ilegítima. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Eu acho que devia fazer pensar muita gente. Eu, como digo, tenho... Muita gente? Quem? Os eleitores? Não, devia pensar os eleitores. Não, o Luís Montenegro? Parece-me que o Luís Montenegro hoje, quanto a isso, até teve um bom dia. Teve? Acho que esteve bem. Não houve ali alguns recados entre ele e Lula da Silva? Pode ter havido, mas no essencial foi uma recepção digna de um chefe de Estado de um país amigo, com o qual nós temos relações históricas, com o qual temos relações económicas e queremos ter mais relações económicas, e em que partilhamos, como o Miguel disse, em que muitos dos nacionais do Brasil, muitas das pessoas originárias do Brasil vivem cá entre nós. E é de facto de sublinhar que são das comunidades, que é, se não provavelmente a comunidade mais integrada. Até por causa daquelas igrejas, Miguel. Repara, eu percebo isso, aliás, eu tenho, se não duas, pelo menos uma dessa mesma, ao pé da minha casa, dessas igrejas. E o que eu vejo
é que são congregações religiosas. Sim, eu respeito muito as igrejas. A minha questão é com quem se aproveita das igrejas para benefício próprio. Certo, não estou a dizer o contrário. O que estou a dizer é que pode ter esse lado negativo, digamos, de financiamento de partidos políticos que sejam, ou seja, uma igreja alinhada ideologicamente ou politicamente, mas é um facto que muitas pessoas, o facto de haver muitas igrejas evangélicas em Portugal também enquadra essa imigração. Eu vejo muitas famílias, há encontros que são típicos de congregações religiosas. As igrejas evangélicas, gostemos mais ou menos, são uma força grande de enquadramento das pessoas religiosas, de comunidade, etc., em boa parte do mundo. Agora, só para terminar, há um outro lado de tudo isto que eu acho que era interessante começarmos a discutir, ou se calhar analisar ou estudar. É que nós temos a ideia de que, e a direita tinha algum receio disso, que é que o aumento da imigração num país, da presença de pessoas nascidas no estrangeiro, que geraria, em princípio, uma comunidade nacional mais cosmopolita e que, portanto, atiraria o país mais para a esquerda. Não é isso que a imigração não está a fazer. Isso não só o aumento rápido da imigração torna os portugueses um bocadinho mais conservadores, sabemos disso, é inevitável, gostemos ou não. Pelo contrário, não é? Mas a própria imigração é de pessoas que são muito mais... Isso nota-se, essas igrejas de facto são pessoas que são bolsonaristas e chegam cá e obviamente que o representante de cada bolsonarismo é André Ventura. E que emigraram durante o bolsonarismo, que também é um indício do fracasso económico das políticas. Certo, mas como sabes, quando a ideologia nem sempre a ideologia muitas vezes, ou o nosso pensamento político é imune às consequências económicas dessa ideologia. Mas, ou seja, explica isso. Porque as pessoas, por serem imigrantes, não quer dizer que tenham que ser de uma ideologia ou de outra. O que eu noto é que, de facto, porque se calhar vem de países onde a religião é muito mais presente do que nas religiões seculares, do que nas nações seculares da Europa, essas pessoas trazem consigo os seus princípios mais conservadores. E, portanto, a imigração pode estar, de facto, a transformar o Portugal num país mais conservador, se quiserem, mais reacionário do que era. Eu acho que isso era engraçado de começarmos a discutir. Muito bem. Estava aqui a ver se avançava para o nosso outro tema, a lei laboral, mas, entretanto, temos aqui uma indicação que acaba de nos chegar e vou aproveitar para também ter o vosso comentário. Donald Trump é uma declaração do presidente Donald Trump, que está a dizer que o governo do Irão está seriamente fragmentado, o que não é inesperado, e que a pedido de uma delegação iraniana foram solicitados, diz o presidente norte-americano, a suspender o ataque ao país do Irão até que os líderes e representantes possam apresentar uma proposta unificada. Ou seja, dá a entender que o Irão, ou que o regime iraniano está aqui partido e portanto, admite prolongar o prazo para dar tempo, o prazo do cessar-fogo, obviamente, para dar tempo ao regime iraniano para se unificar numa proposta concreta, porque aparentemente, de facto, o Irão não está a dirigir-se para Islamabad como estava previsto, como se falou ao longo dos últimos 2 dias que iria haver estas negociações em Islamabad, não estão a acontecer, nem J.D. Vance saiu dos Estados Unidos, nem a delegação iraniana se dirigiu para o Paquistão e, portanto, aparentemente o que está a passar agora é de facto um prolongamento do cessar-fogo, é isso que diz o presidente Donald Trump, vai estender o cessar-fogo até que haja uma proposta unificada do regime iraniano. Miguel, propunha que mudássemos para este tema que acabou de acontecer. Portanto, era previsível isto, que houvesse um estender porque havia aqui um escalar de declarações, mas estávamos a ver que isto ia acontecer, que ia haver mais um prolongamento, até para dar tempo para que tudo... Porque interessa aos dois lados negociar, interessa muito a Trump negociar. Eu não levo muito a sério declarações de Donald Trump, muito menos feitos em redes sociais, mas há uma questão que é o próprio esforço de guerra norte-americano é imenso. E obviamente que era preciso que houvesse um cessar-fogo até para que pudesse haver mobilização de novos armamentos, de novos navios de guerra, de novos drones, de novos mísseis, de nova capacidade de fogo. Eu tenho, aliás, dúvidas, porque reparem, Donald Trump tenho dúvidas relativamente à própria autorização orçamental e à dotação orçamental norte-americana para sustentar um esforço de guerra deste tipo,
porque nós temos eleições de midterm em novembro nos Estados Unidos, portanto, eleições parciais para o Congresso norte-americano, e o Congresso norte-americano não foi consultado. Nós vamos ouvindo ecos de vários deputados do próprio Partido Republicano Trump está aflito com isso a expressarem essa sua divergência. E, portanto, eu acho que quanto mais tempo Trump tiver, mais terá essa capacidade de perceber de que forma é que pode mobilizar esses mesmos recursos militares. Quanto à divisão ele insinua da aqui, elite ele diz claramente dirigente iraniana, que há uma divisão e que está à espera que eles unifiquem uma proposta. Essa estratégia já foi tentada na Venezuela e aparentemente foi bem conseguida, porque Delcy Rodrigues, aliás, é uma coisa curiosa que até me intriga, que é, ficou prometida uma nova audição de Nicolás Maduro para março deste ano. Já passou março, está quase a passar abril, nós continuamos sem informações sobre como é que a justiça norte-americana está a lidar relativamente a esses 2 detidos. E, portanto, eu sinceramente acho que o Irão tem interesse em protelar esta questão, obviamente, e o próprio Donald Trump tem interesse em protelar esta mesma decisão. Eu acho que há poucas formas de Donald Trump não sair vencido. Para não ter que escalar, não é? Para poder negociar. Vamos lá, as consequências, toda a gente tem já feito essa estimativa. As consequências económicas, sociais e do ponto de vista de destruição das cadeias de produção mundiais são absolutamente devastadoras. E Donald Trump não pode, obviamente, também atrever-se a apresentar-se a eleições em novembro com uma economia americana também absolutamente esmagada. É certo que há uma clique que roda à volta dele que vai ganhando com a negociação de futuros relativamente ao preço do petróleo e do gás. E aliás, muitas destas declarações... eu há muitos anos tive uma disciplina de Direito dos Valores Mobiliários em que aprendíamos o que era o insider trading e eu, sinceramente, nunca esperei ver um chefe de Estado da maior potência do mundo a jogar com factos de política macroestratégica e com geopolítica para apaniguados seus investidores próximos de si ganhassem dinheiro. E acho isto absolutamente extraordinário. Francisco, um comentário a este desenvolvimento. Isto é a terceira, quarta ou quinta vez que Donald Trump estava-se mesmo a ver que ia ser incumpre prolongado os seus ultimatos, não é? Que leva sempre àquela... Eram 3 dias, eram 2 semanas... Pois, porque... e, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre a justificação de que é o governo iraniano que, pretexto, não é? Que está fraturado. A mim, me parece, pode estar fraturado, mas porque depois da guerra começada pelos Estados Unidos, ganhou um pendor ganhou muito mais poder o lado do regime que é mais radical. Infelizmente. E que é mais radical no sentido até no sentido religioso. Até é um bocado redundante aqui porque... Sendo uma teocracia. Sendo uma teocracia. Porque há muita gente no regime, isto tem sido até noticiado, por exemplo, numa notícia recente ou numa análise recente do Wall Street Journal, que até deu lugar a um podcast que saiu hoje ou ontem, em que eles explicam como a maior parte das pessoas do governo, uma parte crescente das pessoas da elite governante do Irão começam a acreditar, ou acreditam já naquela, ou são das pessoas que acreditam naquela teoria de que é preciso uma guerra apocalíptica para vir o Salvador. Há muita gente que acredita nisso e acredita que pode ser este o momento. E isso não me parece-me que aquilo que os Estados Unidos estão a enfrentar não é propriamente, pode não ser propriamente uma hesitação, uma fratura pura no governo do Irão, mas ser mais do que isso, estão a verificar que há uma tentação suicida do governo do Irão. Que é uma tentação? Uma tentação suicida. Dizer, venham então, essa é para nós não vamos ceder. E isso, obviamente, é perigosíssimo e Donald Trump não terá medido a fibra, para ser um bocadinho simpático, se quiserem, posso dizer de outra forma, a loucura daquele governo. Este prolongamento feito agora de forma a que haja, porque o Irão nem sequer apareceu em Islamabad, Claro, porque está numa de venham então, quer dizer, bombardeiem. Este prolongamento é claramente uma nota de que o Trump está mesmo aflito, porque quer mesmo negociar.
Porque senão, então, cumpria a ameaça, não é? Mas o Donald Trump também não quer cumprir a ameaça. Só que Pois se é não isso, fizesse é este, isso. não é Twitter, ou não sei como é que chama lá no Truth Social, como é que se diz essas coisas. Eu passo a vida a escrever. Pronto, o post no Truth Post, Social, exato. se não fizesse isso, ia ficar, quer dizer, ia perder a face. Não pode perder a face, então diz, bem, eles estão cheios de medo, está fraturado, e portanto eu, como Pois dá magnânimo, espaço. toda a gente conhece a minha normal simpatia nestas coisas, eu vou dar mais parece que o Paquistão ligou-me a dizer que parece que eles estão lá fraturados e queremos... E, portanto, não há uma posição... Parece que está a falar da UGT e da CGTP e a pedir uma posição unívoca. Eu suspeito, tendo em conta os ecos que, através da imprensa internacional, vêm de Teherão, que eu acho que o problema não é só estar fraturado, é que, nessa fratura, está a ganhar cada vez mais preponderância a ala suicida apocalíptica do regime. Isso é que me preocupa. Miguel, e tendo em conta que Hormuz neste momento continua bloqueado, quer dizer, o Irão não admite negociar sobre essa ameaça, não é? De estar bloqueado. Portanto, ainda assim, com este prolongamento, achas que, não tendo uma bola de cristal, que isto pode de facto levar a negociações ou que não haverá outra saída senão uma escalada para Trump? Repara, a questão é que Trump já tinha dito que com a ofensiva militar de há cerca de 9 meses atrás tinha desmantelado a capacidade militar do Irão. Agora afirma que o Irão não tem marinha de guerra e que, portanto, não pode controlar o estreito. Diz que abre e reabre o estreito, mas não tem capacidade, e obviamente conhecendo, bastava ter perguntado aos portugueses e perceber o que é que Afonso de Albuquerque fez no estreito de Hormuz, para também perceber a dificuldade que é controlar aquela parte do Golfo Pérsico. E, portanto, sinceramente, o que eu acho é que os países têm que se preparar para consequências económicas gravíssimas. Vejo com bons olhos que a Comissão Europeia esteja a planear um plano eu diria quase de readaptação energética. Traz 50 medidas. Portugal, apesar de tudo, está relativamente bem preparado por força das energias renováveis que tem. Eu não tenho aqui o José Gomes Ferreira, portanto, posso dizer estas coisas, mas eu acho que essa foi controlar. Acho que essa foi uma das reformas importantes que o país fez nos últimos anos e que foi iniciada por um governo do Partido Socialista, mas que foi seguida pelos governos seguintes também do PSD. E, portanto, a circunstância de nós tentarmos não ter essa dependência energética é relevante, mas estamos a discutir, e já não sei se temos tempo para ir discutir a questão do pacote laboral. Já não temos. Mas quando estamos a discutir, por exemplo, o pacote laboral, era importante perceber também a regressão que os últimos meses e os últimos anos trouxeram do ponto de vista do teletrabalho, que podia ser também uma perspectiva importante de poupança energética e, portanto, acho que são essas questões da atualidade que nós devíamos discutir mais do que propriamente estarmos preocupados com os delírios e devaneios de Donald Trump. Nós é que nos temos que preparar. Os devaneios dele, Não é isso, mas nós temos que estar preparados para isso. Eu julgo que o Governo, eu percebo que não queira instigar o pânico na economia portuguesa, nos consumidores, nos investidores, mas eu acho que era importante que o Governo português, tal como a Comissão Europeia já tem estado a fazer, começasse a preparar num plano de reação e acho que isso era fundamental para os próximos meses. A reação, Francisco, tem sido pouco a reação portuguesa a esta, do Governo português, em termos de medidas e de... Eu acho que tem sido cautelosa, sinceramente. Eu também não cautelosa está desde o início. Certo, mas porque nós também há uma grande hesitação e o Governo não pode estar a fazer alterações legais medindo semana a semana. Eu acho que é preciso ainda medir as coisas e, portanto, não me parece que haja, sendo que, obviamente, nós não vamos evitar, não digo propriamente um choque energético, porque o conceito de choque energético tem uma determinada carga que ainda não é o que existe, mas enfim, acho que é preciso ir medindo semana a semana, mês a mês, mas eu não me parece que isto também vá abrandar, por uma razão muito simples e com isto termino. É porque são os Estados Unidos que estão a causar aquele problema naquela zona, mas os Estados Unidos são muito menos dependentes da energia vinda daquela zona do que os europeus. E isso é um problema. E é também por isso que os europeus, por essa e por outras, que os europeus não estão pelos ajustes, tanto como estiveram noutros tempos, a alinhar ao lado dos Estados Unidos. Francisco e Miguel, muito obrigada aos dois e boa noite. Obrigada.